Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema imprescindível para a nossa jornada cristã, o encontro com a presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a experiência que Isaías teve. Nós vamos falar como Isaías teve esse encontro com a presença de Deus e como o Senhor também quer que nós nos encontremos com Ele até hoje. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e disse a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu: Até quanto, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então a gente percebe aqui, primeiramente, essa questão de morte nesse texto. A gente percebe aqui que esse encontro da presença de Deus, para ser ocorrido, né, para acontecer isso, a gente precisa ter a morte do nosso eu, a morte de nós mesmos, a morte daquilo que muitas vezes nós acreditamos que é certo, a morte da nossa vontade própria, a morte dos nossos desejos. Então, quando nos encontramos com a presença do Senhor, algo dentro de nós precisa morrer, como o orgulho, a inveja, a cobiça, a soberba, a ganância e outros pecados. Porque o Senhor mesmo falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O Senhor não nos envia para um caminho que é só flores, que é um jardim bem florido, cheio de borboletas, passarinhos. Não, o Senhor nos envia para uma caminhada que é difícil, mas no final vai ter o seu galardão. Então nós precisamos sempre nos lembrar que essa morte, ela precisa sim ocorrer, porque se nós não morrermos para nós mesmos, nós não poderemos frutificar. E o Senhor Jesus mesmo fala que se o grão, a semente, né, o grão de mostarda, ele não cair na terra e não morrer lá dentro da terra, ele nunca vai poder ser uma planta, uma árvore, ele nunca vai poder crescer, se enraizar, porque ele vai estar ali seco, ele não vai ter morrido. Mas quando ele morre para ele mesmo, aí que ele começa a crescer, a tornar vida. Aí que ele começa a frutificar, a se enraizar e ele vai produzir muito fruto. Então a gente percebe que nós precisamos morrer. E nós precisamos também ter essa visão espiritual, quando o versículo diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então a gente percebe aqui que nós precisamos ter essa visão espiritual. Não é que a gente vai ver anjos e demônios quando a gente for caminhando por aí. Não é isso. Mas essa visão espiritual é aquilo que nos faz ter o discernimento. É falar: nossa, tá muito estranho esse caminho. O caminho de Deus não é assim. Nossa, Deus não me fala para mim agir desse jeito. Então eu não vou entrar nessa situação. Nossa, eu preciso ter cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele abra a nossa visão espiritual. Como eu estava ali falando em outro vídeo,
que há caminhos que parecem direito para o homem. Aparentemente está tudo certo, está tudo bem, só tem felicidade, mas no final dão em caminhos de morte, no final dão em caminhos de traições, no final dão em caminhos de desilusões, no final dão em caminhos de falência física e espiritual, no final dão em caminhos que um homem nunca jamais se imaginou, porque estava ali com um sorriso no rosto, tô feliz, imagina que isso vai dar errado. Então devemos querer ver algo além do natural, além do humano. Precisamos buscar o discernimento. Precisamos falar, Deus, coloque a tua visão em mim, porque a minha visão é pequena, limitada, humana, caída. A visão de Deus não, é uma visão santa, pura, boa, é uma visão que não pensa só aqui e agora, mas está vendo a longo prazo, está vendo se isso é bom. E o Senhor mesmo fala que Ele tem planos de bênção para nós, Ele tem caminhos de paz e não de mal para dar o fim que desejais. Mas o caminho é dele. O jeito que nós precisamos nos portar para andar nesse caminho é ele que nos dá o mandamento, é ele que nos ensina como devemos andar. E nós percebemos também a grandeza e a soberania de Deus. Quando a gente vê essa questão das abas das suas vestes enchiam o templo, dessa visão espiritual que Isaías teve, nós vemos aqui a grandeza e a soberania do Senhor. Somente as abas das vestes de Deus enchiam todo o templo. Imagina toda a sua vestimenta. Então, só a barra da roupa, que isso que quis dizer esse versículo, ele enchia o templo, imagina Deus. Imagina a vestimenta de Deus, imagina como Deus é santo, imagina como Deus é grandioso. Então nós vemos aqui a grandeza e a soberania de Deus, que são maravilhosas e inescrutáveis para a mente de qualquer ser humano. O ser humano carnal, ele vê o caminho de Deus, a palavra de Deus como loucura. Ele não aceita aquilo, porque para ele aquilo não faz sentido. Mas para nós que somos de Deus, elas são espírito e são vida, porque são a palavra dele. É com ela que nós nos alimentamos, e ela é um bom alimento, um alimento sólido, um alimento que nos amadurece, um alimento que não nos oferece perigo. Então nós podemos sim meditar nisso, podemos e devemos meditar nisso, nessa soberania, nessa grandeza de Deus. Se Deus criou tudo isso, se ele criou o ser humano, será que ele não vai cuidar de nós? Será que ele não vai cuidar das nossas vidas? Se ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, a vida eterna, ele cuidou, cuida e vai continuar cuidando. Então nós percebemos também os anjos também, que são esses seres angelicais, quando o versículo diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Então nós percebemos aqui que os anjos são seres criados por Deus para a sua adoração. Os serafins tinham e têm a função de adorar o Senhor dia após dia, 24 horas e de eternidade a eternidade. Então nós sabemos aqui que até a contagem do tempo é diferente, né, para Deus. Mas nós temos em mente que o Senhor é que governa as nossas vidas. O Senhor governa tudo. O Senhor sabe o que é melhor para nós e Ele envia até os seus anjos também para não somente para cuidar de nós, porque ele cuida, mas para operar nas nossas vidas. A gente sabe aqui que os anjos são ministradores de Deus e que Deus, ele pode até usar da ordem, sim, aos teus anjos a nosso respeito, como a Bíblia mesmo fala, o Salmo 91 fala, que ele dá ordem a seus anjos a nosso respeito para que eles guardem, para que o nosso pé não se resvale, para que a gente não se destrua. Mas nós precisamos sempre andar em obediência a ele. Nós precisamos sim crer no Senhor, crer naquilo que a palavra nos ensina e saber sim que existem seres espirituais, coisa que o nosso olho humano nunca viu, que o nosso ouvido humano nunca ouviu, coisas que nem subiu ao nosso coração humano, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente fala isso tanto na vida nossa aqui terrena, mas principalmente no céu. Nós sabemos que Deus, ele tem o melhor para nós. A gente fica pensando se o planeta, claro que o ser humano já destruiu muita coisa, mas se o nosso planeta, a gente percebe que ele é um planeta que a gente fala, nossa, olha a água, olha o sol, olha as praias, o mar, os montes, olha como que Deus, ele fez tudo com tanto primor. A gente vê os desertos, onde as temperaturas são altíssimas, mas a gente também vê aqueles montes altíssimos, elevados, aquelas montanhas que tem muito gelo, aquelas montanhas geladas. A gente percebe o Everest, olha as obras de Deus, olha como Deus é bom. Então a gente fica pensando, se na Terra é assim, imagina no céu, imagina na eternidade, como que vai ser lá? A gente percebe também a adoração, que é um marco imprescindível do encontro com a presença de Deus. A gente precisa adorar Ele em espírito e em verdade. Se nós não o adorarmos, nós não teremos esse encontro com a presença de Deus. E a gente vê isso quando o versículo diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Então a gente percebe que não é só com as nossas palavras que a gente proclama assim a adoração a Deus. É claro que as nossas vozes, com as nossas palavras, nós adoramos ao Senhor, mas nós percebemos também como essa adoração tem que ser um testemunho vivo aqui dentro do nosso coração. É claro aqui que os anjos estão falando, santo, 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 e nós precisamos também derramar os nossos louvores aos pés do Senhor, derramar a nossa gratidão, todo o nosso contentamento, a nossa adoração perante o Senhor, mas nós precisamos também ter essa adoração que é vivida por nós, ter essa adoração que faz parte do nosso dia a dia. Não são só os anjos que são chamados para adorar a Deus, mas o Espírito Santo nos chama a viver uma vida de adoração ao Senhor, viver uma vida de quebrantamento, viver uma vida de adoração, viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque também de nada adianta nós falarmos, Senhor, eu te amo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é meu Deus, mas vivemos uma vida totalmente distante daquilo que Ele nos ensina. Então nós precisamos ter isso muito firme nas nossas mentes. Viver essa vida que agrada ao Senhor, ter esse bom testemunho. Precisamos também do mover do Espírito sobre nós, do mover do Espírito sobre as nossas vidas. Precisamos de ter essa mudança visível daquilo que é operado interiormente pelo Espírito Santo dentro de nós. E é isso que o versículo diz. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O Espírito Santo se move dentro de nós, dentro do coração de cada filho de Deus. O Espírito Santo trabalha também. O Espírito Santo quer que nós venhamos ser fiéis a Ele, que nós venhamos ser obedientes a Ele e que a gente venha viver a vida que Ele quer para nós, que Ele sonha para nós. Nós precisamos ter essa fidelidade a Deus e o que o Espírito Santo esteja sempre trabalhando, tirando aquilo que precisa ser tirado da nossa velha natureza, colocando a natureza celestial, a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Nós precisamos também nos deixar sermos moldados nas mãos dele. O Espírito Santo se move e é real. Ele é aquele que transforma a vida das pessoas e nos apresentará a Deus na volta de Cristo. Então ele é aquele que é incumbido para nos transformar, para nos consolar, para fazer de nós pessoas transformadas pelo Senhor, para colocar a marca, o selo que nós somos de Deus, que nós somos marcados por Deus, que nós somos filhos de Deus. Nós vemos também o reconhecimento da miséria individual e nacional. Nós percebemos aqui que quando nós somos tratados por Deus, o Espírito Santo transforma as nossas vidas diariamente e nós reconhecemos que nós nada somos. E que o meio que a gente está, que é esse meio humano, carnal, corrupto, também é um meio pecaminoso que não agrada a Deus. E a gente vê isso quando o versículo diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui Isaías, ele fala, Senhor, eu sou pecaminoso, Senhor, eu habito no meio de um povo pecaminoso, eu tenho lábios impuros, eu tenho olhos impuros, o povo que eu habito no meio também é assim, mas o Senhor transformou ele. Aqui a gente vai ver no próximo versículo isso, e a gente percebe que o Senhor quer operar essa transformação dentro de nós. Isaías reconheceu a sua própria miséria, seu pecado pessoal, e também toda a miséria pecaminosa em âmbito nacional. Isaías reconheceu isso, e o Senhor também quer que nós reconheçamos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não podemos nada, mas que Ele é aquele que nos transforma, que Ele é aquele que opera nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que de nós mesmos nós nada podemos. Nós não podemos conseguir nossa própria salvação, nós não podemos ter uma mente como a mente de Cristo de nós mesmos, mas o Espírito Santo é que coloca essa mente dentro de nós. Nós não podemos ter uma caminhada de bom testemunho, mas quando nós estamos enraizados em Deus, nós podemos, porque o Espírito Santo trabalhando dentro de nós é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos habilita para vivermos uma vida transformada por Deus. Então, somente com esse trabalhar do Espírito Santo diário nas nossas vidas, nós podemos ser capacitados para viver a vontade de Deus. E Ele quer que a gente viva essa vontade, Ele quer que a gente viva essa vida que Ele sonhou para nós, que Ele já tem planejado para nós. Nós percebemos também o altar em chamas, o coração aquecido, que é isso que o Senhor quer também de nós. Um coração que seja o altar dele, um coração que ele possa trabalhar, mudar e até trocar, tirar esse coração velho, pecaminoso, esse coração adâmico e colocar um coração igual ao dele. E a gente percebe isso quando o versículo diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então a gente percebe aqui
que o próprio serafim, um daqueles próprios anjos, pegou uma brasa que tirara do altar e colocou sobre Isaías, colocou nos lábios de Isaías. Então a gente percebe que o Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor também, ele tem o altar em chamas, e ele quer que o nosso coração também seja incendiado por ele. Deus quer que nós realmente o amemos e o adoremos em espírito e em verdade. Precisamos ter o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo. Nós não podemos deixar a mornidão e a frieza tomar conta do nosso coração, e nem da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional, mas nós precisamos sempre pedir para Deus uma nova fome dele, um novo coração igual ao dele, uma vida igual a dele, uma vida que ele quer que a gente viva, que a gente possa ter sim esse coração que vai ser aquecido pelo Espírito Santo, e não aquele coração velho, aquele coração acostumado com as coisas terrenas, aquele coração que a gente não pode nem mexer, que a gente não aceita ser repreendido, um coração que a gente sempre acha que a gente está certo. Mas nós precisamos pedir para Deus um coração igual ao dele, um coração que vai ser totalmente transformado, um coração que vai pegar fogo, realmente um fogo que vai consumir tudo aquilo que não é de Deus, um coração que vai ser consumido por tudo aquilo, pelo fogo do Espírito Santo, que vai ser tirado dele tudo aquilo que é ruim, que é pecado. E a gente também percebe aqui o perdão de Deus e essa transformação que Deus opera na vida do ser humano. Então nós percebemos aqui o perdão de Deus, como Deus nos perdoa e nos habilita para vivermos uma vida transformada por Ele. Nós percebemos aqui que Deus é aquele que enviou o seu único Filho para nos perdoar e nos comprar para Ele. Por intermédio do sacrifício de Cristo, somos perdoados e redimidos por Deus. Então, Deus nos perdoa, assim como Ele perdoou Isaías, assim como Ele perdoa todos aqueles que vão até Ele. Porque Ele mesmo diz que daqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Então nós percebemos aqui como o Senhor é misericordioso, Ele é perdoador e Ele purifica, Ele transforma cada um dos seus filhos. O Senhor não nos perdoa para que nós vivamos uma vida, continuemos vivendo uma vida de pecado, mas Ele nos capacita para vivermos uma vida diferente. O Espírito Santo transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para que nós possamos enxergar aonde nós estamos errando e o que Ele quer que nós façamos, a vida que Ele quer que nós vivamos. Além de nos perdoar e redimir, o Senhor ainda nos purifica de todo o pecado e miséria, pois o seu Espírito Santo nos capacita para vivermos uma vida de santidade. Então nós podemos perceber até aquilo que o Senhor diz a Jeremias, quando fala assim: com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então a gente percebe aqui que assim como o Senhor tocou a boca de Jeremias com aquela tenaz, aquelas brasas para purificar ele, o Senhor também faz isso com o sangue de Cristo, pois o Senhor derramou o seu sangue até a última gota para nos perdoar, para nos quebrantar, para nos transformar, para que nós venhamos passar a eternidade inteira com ele. Então Deus faz isso para que nós reconheçamos que de nós mesmos nós nada podemos. De nós mesmos nós não podemos conquistar a nossa salvação. Mas o Senhor fez tudo o que era necessário, tudo aquilo que era possível, tudo aquilo que Ele poderia fazer para que nós venhamos ter a chance de ter uma nova vida com Ele. Então Deus, Ele nos purifica, nos santifica, nos transforma, nos perdoa e Ele também nos chama. Como nós vamos aqui estudar o chamado de Jeremias, né, esse encontro com a presença de Deus, mas esse encontro que surgiu, esse chamado para Isaías, né, a gente estuda essa história aqui de Isaías, a gente percebe aqui que o Senhor também nos chama. E isso fica muito claro quando o versículo diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor enviou Isaías, e o Senhor também envia os seus filhos, mas envia para que eles cumpram o chamado que Ele quer. Deus nos chama para sermos trabalhadores ativos da sua obra. O Senhor tem um chamado específico para cada ser humano vivo nessa terra. Então o Senhor tem um chamado para cada um de nós, e Ele quer que nós venhamos ser vivificados pelo Espírito Santo e praticantes da obra que Ele tem para nós, porque essa obra não termina em nós, mas ela continua, ela vivifica. A gente vê isso até com os discípulos, que o Senhor Jesus chamou aqueles 12 discípulos, né? Depois ficou 11, né? Que um era traidor, um era diabo, mas a gente percebe que esse chamado não terminou nos 11. Eles foram fazer discípulos. Esse é o mandamento do Senhor, para que a gente vá e pregue a palavra, pregue o evangelho, pregue aquilo que Ele nos ensinou. Então Deus quer isso do ser humano, dos seus filhos, que nós venhamos
pregar e viver a palavra dele, que nós venhamos testemunhar aquilo que ele já fez na nossa vida, aquilo que está escrito na palavra e aquilo que ele quer fazer com os outros seres humanos também, que há sim uma esperança nele, não é uma esperança que está ali pautada na situação atual do planeta, naquilo que é financeiro, naquilo que nós estamos vivendo como sociedade, mas é uma esperança que se pauta em Deus, em Jesus, naquilo que Cristo já fez por nós. Nós podemos perceber também o desejo pelo envio, quando Isaías mesmo fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Então, quando ele percebe essa vaga, né? Quando ele percebe essa brecha, quando o Senhor fala, quem enviarei? Ele fala, Senhor, pode me enviar, envia-me a mim, eu estou aqui, pode me enviar. Isaías queria que Deus o usasse como um instrumento para a sua obra. Ele não buscou fugir do comissionamento de Deus, mas sim se ofereceu para a obra. A gente percebe aqui que até Isaías, ele viveu, ele teve esse chamado pronto para a obra, essa resposta pronta, até diferente de outros, como Moisés. A gente percebe quando o Senhor chama Moisés, ele fala, não, Senhor, eu tô velho, não, Senhor, eu não vou conseguir, chama outro, não, eu não sou capaz. E sim, nós não somos capazes, mas ele até busca fugir, mas o Senhor falou, não, você vai. E se você fala que você me disse que você não fala direito, vai com o seu irmão, então vai com Arão. Ele vai junto com você. Então a gente percebe até outros homens também de Deus que falaram, não, Senhor, não me envia não, eu não sou capaz. Buscaram fugir do chamado. Mas Isaías não, ele fala, não, Senhor, envia-me a mim. Pode me enviar, eu tô aqui, eu quero cumprir teu chamado, eu quero cumprir tua vontade na minha vida e na vida de outros. Então aqui nós não podemos fugir do chamado, mas sim desejar esse envio, desejar e não ter medo. Muitas vezes o diabo quer colocar isso no nosso coração, como se Deus colocasse a gente enrascada. Mas não, a gente não precisa temer, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E nós percebemos também o reconhecimento da cegueira espiritual do povo, quando o versículo diz... Então disse ele, vai e disse a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então a gente percebe que aquele povo, ele ia olhar, mas ele não ia ver. Ele ia ouvir, mas ele não ia entender. Então a gente percebe aqui que o ser humano, ele de si mesmo, ele é duro de coração. Ele pode até estar vendo as obras de Deus, mas se ele não tiver o trabalhar do Espírito Santo, ele não se entrega, ele não se rende. Então, por incrível que pareça, Deus já sabia e já tinha até planejado que aquele povo iria ser duro de coração. E até esse planejamento de Deus era para que se cumprisse a Escritura. Porque o Senhor mesmo falou, olha... Esse povo vai ser cego, sim, esse povo vai ser duro de coração, esse povo vai ser surdo de espírito. Mas tudo isso é para que a condenação e a consequência dos pecados deles venham sobre essa nação, eles venham ser destruídos, porque eles pecaram, porque eles se afastaram do plano inicial, eles não quiseram obedecer aquilo que eu planejei. Então a gente percebe aqui que o plano de Deus é que o ser humano se converta e seja salvo. Mas muitas vezes o ser humano é duro e ele vai ter as consequências da dureza na vida dele. Né? E esse plano de Deus de endurecer o povo é exatamente para isso, para que viesse essa consequência de pecado, para que eles tivessem essa consequência de pecado na vida deles, para que depois eles viessem a ser restituídos como uma nação. E a gente também percebe a medida da ira e o tempo determinado, quando o versículo diz... Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Então a gente percebe que a terra iria ser assolada por causa do pecado dos seus moradores. A ira de Deus iria chegar a um patamar determinado, a um patamar tão grande que ia vir destruição sobre toda aquela nação. Assim como já está planejado vir uma destruição sobre a terra por causa da pecaminosidade da humanidade. Porque o Senhor é o justo juiz, e ele tem sim um reino celestial para nós que somos os seus filhos, mas ele também tem a condenação para aqueles que são infiéis, para aqueles pecados que foram cometidos por pessoas duras de coração, que infelizmente não querem se render a ele. Então o Senhor já tem tudo planejado e o Senhor sabe que esse dia da ira e do juízo vai chegar. A ira de Deus iria chegar a esse patamar, a um patamar que não adiantaria aquele povo nem se humilhar mais, porque eles eram pessoas duras de coração, então não ia ser uma conversão genuína. Mas primeiro ia ter a destruição, para que depois o Senhor os restabelecesse. Então a gente percebe aqui que primeiro vem a destruição, mas depois o Senhor
faz tudo novo, transforma e nos honra. Mas não porque nós somos bons, mas é porque nós precisamos ter a atitude certa de nos converter, clamarmos a Ele e se humilharmos. E sabemos que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não merecemos nada. Mas Ele opera em nós, Ele nos transforma, Ele nos perdoa. E vemos também a condenação e o juízo de Deus e a distância de Deus, né? Nós percebemos aqui como que aquele povo estava distante do Senhor, por causa dos seus pecados, por causa dos seus delitos, e essa condenação e esse juízo iria vir sobre eles. E isso fica muito claro quando o versículo diz: E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então a gente percebe aqui que o Senhor iria vir com seu juízo sobre a terra. A distância de Deus é fruto de uma separação por causa do pecado. Então quando a gente percebe que o ser humano se distanciou de Deus é porque houve esse pecado que não foi confessado, não teve arrependimento, não teve essa confissão genuína, e aí o Senhor ia vir com destruição. A gente percebe, como eu falei, que vai ter esse dia, o dia do juízo final, onde vão ter as consequências de todos os pecados ali, a ira do Senhor derramada sobre a terra e sobre os seus moradores, aqueles que foram infiéis e insensíveis a Ele. Então a gente percebe que a condenação e o juízo de Deus já estão sendo proclamados, a Bíblia já fala disso, mas o Senhor, Ele quer que nós nos convertamos, então Ele dá essa última oportunidade, fala, olha, se converta, para que você seja salvo, para que você não participe desse cenário, para que você não participe ali, não seja destruído por causa dos seus pecados. Mas não são muitas pessoas que dão ouvidos a isso. Vemos também a desolação inerente, quando o versículo diz: Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Então a gente percebe aqui que mesmo que ficasse um pouquinho, o Senhor ia destruir tudo. A desolação iria ser irremediável. Ela iria vir de um jeito ou de outro. Precisamos entender o juízo de Deus como fruto das nossas próprias ações. Precisamos entender o juízo de Deus como fruto da desobediência, como fruto dos nossos pecados, e que nós realmente venhamos ter um coração aberto a Ele, um coração que ama Ele, que busca Ele, para que essa destruição não ocorra sobre nós também, para que nós não venhamos ser achados com esse povo infiel que habita aqui na terra. Nós também podemos ver as promessas de vida e esperança, quando o versículo diz: Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então, mesmo sendo destruída por um período de tempo, Deus ainda iria restaurá-la. Mesmo o Senhor vindo com seu juízo destruindo aquela cidade, depois ela iria vir com sua misericórdia restaurando aquela terra. Então, primeiro o Senhor ia vir com castigo, com juízo, com ira, mas depois o Senhor ia vir sim com esperança, misericórdia e perdão, porque o Senhor é amor, o Senhor tem na sua essência o amor, Ele é amor, e o Senhor é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é compassivo, porque se o Senhor pesasse a mão também sobre cada ser humano, ninguém iria subsistir, porque todos nós somos pecadores, todos os nossos pecados, as nossas ações fazem guerra contra Ele, mas Ele quer que nós venhamos nos arrepender de verdade, para que nós venhamos desfrutar dessas promessas de vida e esperança, dessas promessas de paz e não de mal, para que nós venhamos viver essa boa, perfeita, agradável vontade dele. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender e mostrar mesmo para Deus, se humilhar e falar: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, minha visão é terrena, limitada, mas eu quero que o Senhor me restaure e converta o meu coração e confesse os seus pecados a Ele. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, porque o verdadeiro encontro com a presença de Deus, ele traz isso, ele traz arrependimento, confissão de pecados, traz a miséria do eu humano, traz essa auto-humilhação, para que a glória de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus venha a ser derramado sobre as nossas vidas. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!